múltiplas habilidades para ver mais qualidade do trabalho, para ver mais para si mesmo, ter uma vida mais projetada. Isso faz parte dessa minha teoria de que temos uma identidade que precisa ser criada, uma vida que precisa ser criada, e nós podemos ser qualquer coisa. E se eu dissesse que qualquer pessoa é capaz de criar a própria identidade e se tornar quem ela quiser, do jeito que ela quiser? Meu carro estragou, então eu tô com o carro da minha mãe nesse momento. Mas deixa eu falar, esse aqui é um vídeo para quem se sente um pouco perdido na vida. Para quem sente que não tá na fase que deveria estar. Para quem achou que com a idade que tem hoje, estaria muito mais avançado. Um vídeo para quem tem uma identidade fraca, para quem tem uma identidade que deveria ser mais forte, para tu que se acha fraco, para tu que tem a sensação de que as coisas não acontecem fácil para ti. Deixa eu te falar, eu vivi a mesma coisa. Eu sempre tive a mesma sensação na minha vida. A sensação de que as coisas nunca eram fáceis para mim. Desde da escola, quando eu tinha que ser escolhido para jogar futebol e eu era péssimo, até os trabalhos de escola que eu ia fazer, parece que para mim tudo era mais difícil. Com o tempo eu comecei a achar que eu era uma pessoa mais burra do que o normal. Depois, é como se acontecesse aquele negócio lá do patinho feio ter virado um cisne. Eu descobri que a minha burrice, na verdade, era uma inteligência que estava adormecida. Eu quero dividir isso hoje nesse vídeo e eu tenho certeza que vai conectar contigo. O Copini que tu conhece, o que tu achou que conhecesse, não existe mais. Justamente porque aquilo que tu enxerga de mim aqui não é 100% do que eu sou. É claro que eu tô longe de ser um personagem, eu não acredito nessas coisas de ser aquilo que tu não é na internet. Porém, aquilo que eu resolvo mostrar aqui, como que eu me comporto, tem tudo a ver com uma figura que vai facilitar com que tu absorva conhecimentos de desenvolvimento pessoal. Afinal, o canal ele é sobre isso, ele sempre foi sobre isso. Se eu for analisar minha própria identidade no início da minha carreira, eu era um cara muito tímido. Eu tinha vergonha de me expor, muita vergonha, tanto que os meus primeiros vídeos eu nem aparecia. Quem lembra dessa fase? Foi quando eu entendi que se eu quisesse ter uma exposição muito grande, se eu quisesse ter muito sucesso, eu teria que ter determinadas características que eu não tinha. Então a minha estratégia foi criar um alter ego. O meu nome é Matheus Copini, nome e sobrenome. Naquela época eu me identificava como Matheus, eu me via como Matheus, então eu criei o Copini. E eu atribuí a esse personagem, a essa persona, o avatar, alguém que eu queria me tornar. E com o tempo, ao longo dos anos, eu fui me tornando aquilo. Eu gravava, quando eu ia começar a gravar um vídeo, eu meio que assumia aquele personagem e com o tempo eu acabei me tornando aquilo. E justamente os estudos e o conhecimento sobre identidade, sobre como a identidade funciona, foi uma das coisas que passou a me interessar cada vez mais. Justamente por estar sempre falando sobre desenvolvimento pessoal, né, e entender que as pessoas vêm até mim buscando recursos para crescer na vida em diversas áreas, né? Eu entendi uma coisa, que a identidade ela não é uma coisa fixa. E identidade, apesar de ser super importante, tu tem que ter a tua, ela tem que ser muito forte, muito bem construída. A identidade não é uma coisa que se é. Tipo assim, tu não descobre a tua identidade, igual a tua vida, tu não descobre a tua vida, tu não tá aqui para descobrir qual é a tua vida, qual é o teu caminho, qual é o teu destino, tu tá aqui para construir, tu tá aqui para decidir, para criar. Essa é uma lei da minha filosofia de vida, nós criamos a nossa própria realidade, nós não descobrimos a realidade, nós criamos, existe uma diferença nisso. E para a identidade é a mesma coisa. É interessante entender, e eu pelo menos tenho a seguinte mentalidade, de que a nossa identidade ela deve ser construída e mudada ao longo do tempo conforme as minhas necessidades, conforme aquilo que eu preciso. É como se tu atribuísse essas habilidades e skills para um eu do futuro e tu busca se tornar aquele eu do futuro. Assim mesmo, de forma poética e sem precisar de um como específico para fazer isso. Tu simplesmente pensa assim, eu vou usar o meu exemplo. Eu era um cara tímido,
muito tímido, muito travado e não sabia nem falar direito assim, com uma câmera. E eu queria me expor, eu queria ser famoso, eu queria que minha voz, minha mensagem chegasse para muitas pessoas. E a única maneira de fazer isso seria eu me tornando, eu colocando para mim mesmo que eu seria um cara extremamente desenrolado, com uma capacidade de síntese muito grande, com uma inteligência muito grande. E eu entendi que, acima de tudo, eu teria que ser aquilo ou fingir ser aquilo até eu me tornar. Eu fingi ser alguém que eu não sou, eu fingi ser um cara foda para depois eu me tornar foda. Faz sentido isso? Para mim fez muito sentido, foi assim que eu cheguei até aqui. E ao mesmo tempo te dizendo que tu pode moldar a tua identidade do jeito que tu quiser. O que eu realmente faço aqui é disseminar uma filosofia de vida. Ou seja, ao longo desses 10 ou 11 anos, eu acabei criando uma coisa que hoje eu chamo de filosofia de vida, que são preceitos de como a gente vai viver uma vida foda, bem desfrutada, com evolução constante e com uma governança pessoal. O pilar central dessa filosofia de vida é a ideia de que nós podemos criar a nossa própria realidade, que nós podemos criar a nossa própria identidade. O mundo, a nossa vida como um todo, ela não é uma vida em que nós temos que descobrir ela ao longo da vida. Se quiser, tu pode, mas essa é uma postura meio passiva de interpretar a tua vida. A nossa vida deve ser interpretada como se fosse um papel em branco e nós temos a capacidade de criar tudo o que vai acontecer na nossa vida. Estamos aqui falando um pouco de eu ter uma mentalidade de que eu posso criar e um pouco de eu ter uma capacidade de criação. O mesmo vale para a nossa identidade. Você vive uma vida que precisa ser criada. Você precisa ter uma identidade que tem que ser criada. Nesse momento eu quero que tu faça um pequeno exercício, assim como eu faço constantemente na minha vida. Eu quero que tu se pergunte agora, vamos fazer comigo agora, cara. Onde é que tu quer estar daqui 5 anos? Que carro tu quer estar dirigindo? Onde é que tu quer estar morando? Tu quer sair do Brasil, morar na Europa, morar nos Estados Unidos, ou tu quer continuar no Brasil, empreendendo, ganhando dinheiro aqui, morando num lugar bom, saindo do bairro ruim que tu mora? Tu quer estar com uma mulher boa do teu lado? Projeta minimamente a tua vida. Agora tu entende que a pessoa que vai ser honrada e digna de viver essa vida não é esse eu atual que tu tem, que tu é hoje. É necessário criar um outro eu. Esse outro eu, ele tem aspectos, ele tem comportamentos, ele tem uma forma de agir, né, de se virar no mundo. É como se existisse a necessidade de um alter ego. É como se fosse Bruce Wayne e o Batman. O filme Clube da Luta, ele resume muito bem a minha filosofia de vida. Nós assumirmos esse alter ego e esse alter ego vai ser capaz de trazer para nós aquilo que a gente quer. Seguindo nessa mesma ideia, eu também acredito que se uma pessoa tem uma personalidade moldável e adaptável, então essa pessoa pode ser o que ela quiser, tanto em habilidades quanto em maneiras de ver o mundo. Ou seja, eu acredito que uma pessoa, ela é capaz de desenvolver qualquer habilidade, umas com mais facilidade, outras com menos, e que nós devemos ter várias habilidades ao longo da vida, nós devemos ser pessoas multitarefas. Nós devemos ter muitas inteligências, múltiplas inteligências. Pensa só, cara, eu sou um homem de 35 anos. Eu não quis chegar até aqui, com 35 anos, sendo aquele cara que trabalhou a vida toda num emprego e que teve um hobby que é jogar futebol todas as quartas-feiras. Não, cara, eu estipulei que eu chegaria até aqui tendo trabalhado em várias coisas, tendo feito várias coisas, estudado várias coisas, lido vários livros, tendo várias culturas, várias habilidades, tendo conhecido vários países. Isso fez com que eu tivesse a sensação de que com 35 anos a minha vida foi vivida como se eu tivesse 70. Parece que eu tenho 70 anos de história acumulada. É interessante que tu estipule que tu vai ser uma pessoa a partir de agora com diversas habilidades e diversas inteligências. Múltiplas habilidades para valer mais para o mercado de trabalho, para valer mais para si mesmo, para ter uma vida mais aproveitada. Isso faz parte dessa minha teoria de que temos uma identidade que precisa ser criada, uma vida que precisa ser criada e nós podemos ser qualquer coisa. Encerro essa etapa do vídeo com essa seguinte frase: nós podemos ser qualquer coisa. Levanta todo dia de manhã e se pergunta: o que eu vou criar hoje?
Que ações eu vou tomar no meu dia em que eu vou ser a causa da minha própria experiência e não a consequência da causa de outras pessoas. Como é que eu vou acessar a energia criativa que está dentro de mim? Todo mundo tem uma, né? Todo mundo tem esse potencial de criação, mas é óbvio que a gente começa criando coisas pequenas. Então sai desse vídeo com essa mentalidade. Eu sou um criador da minha própria realidade. Eu vou criar a minha realidade, eu vou criar a minha vida, eu vou decidir por que caminho eu vou trilhar, quem eu vou ser, exatamente quem eu vou ser. Eu vou criar a minha vida aos poucos. Eu vou ser um criador. Dito isso, talvez eu use um pouco desse vídeo aqui como uma forma de ruptura do Copini que tu sempre viu aqui. Eu quero te apresentar uma nova face minha, uma face um pouco mais natural. E junto com isso, uma história de como eu vim criando e vou continuar criando a minha vida. E eu quero te mostrar isso em vídeo mesmo. As coisas que eu faço, os lugares que eu visito, as coisas que passam pela minha cabeça. E esses vídeos daqui serão uma ferramenta em episódios, formatos de episódios, né? Para que eu divida isso contigo, porque eu acho que vai agregar muito na tua vida, de verdade. Provavelmente eu farei isso todos os dias e vou trazer aqui pílulas de inspiração. E eu farei o possível para que isso aqui fique fácil de entender, fácil de digerir e que seja uma experiência degustável. Eu encerro esse pequeno episódio aqui como um marco, para te dizer que o Copini que tu conhece não existe mais. Eu trago para ti agora um novo Copini, uma nova face minha. E eu acho que tu vai gostar ainda mais. Tu vai se conectar ainda mais, porque provavelmente tu vai ver um lado real meu, uma vida real. E em cada criação, cada coisa que eu vou fazer, eu vou transformar num ensinamento e vou trazer para ti aqui. Deixa um Ei Copinito aqui e até o próximo episódio. E quando eu digo que isso aqui é para ter uma espécie de continuidade, eu não estou brincando. Eu quero realmente que tu acompanhe isso aqui episódio por episódio para tu entender. Eu estou contando uma história. Não é necessariamente a história da minha vida. É a história de como se cria a realidade, de como se traz governança pessoal para a vida. E tu precisa assistir isso aqui na ordem. Interprete isso aqui como um episódio 1, como um recomeço da minha série Copini Séries. Nos vemos amanhã ou no próximo episódio. Múltiplas habilidades para valer mais para o mercado de trabalho, para valer mais para si mesmo, ter uma vida mais aproveitada. Isso faz parte dessa minha teoria de que temos uma identidade que precisa ser criada, uma vida que precisa ser criada, e nós podemos ser qualquer coisa.